O Vasco da Gama está devendo 178 milhões a outros clubes. Meu amigo, é, a dívida da recuperação judicial, vocês estão vendo aí na tela, 638 milhões, mais 584 milhões de outras dívidas, dívida total estimada 1,4 bilhão. Rapaz, dívidas na CNRD e FIFA podem gerar transfer ban. CNRD é aquele mecanismo que a CBF criou para que o futebol brasileiro tente ao menos pagar alguma coisa, tá, um para o outro, né? O Benfica ao Benfica o E a Vasco gente deve vai falar 29 bem, vai milhões. falar que não está funcionando, né? Depois, né, Marcinho? É, sim, na sequência a gente fala também. Casa Pia, 27 milhões, Nantes, 25, Inter, 21 milhões, outros clubes, 75 milhões e 400 mil reais, Rodrigo Matos. Que situação do Vasco da Gama, hein? Vamos lá. Essa semana o Vasco entrou com pedido de recuperação judicial, já foi aceito pela Justiça na terça-feira. E aí tem a lista de credores, né? A gente vê quem que está com ações cíveis ou no CNRD. O que é CNRD? O Tribunal da CBF para julgar casos, disputa entre clubes, com a gente, com o jogador. É isso, casos nacionais. É igual ao Tribunal da FIFA, só que a versão nacional. Já estou vendo aqui que tem um erro no nosso... que 584 milhões de outras dívidas, de 188 milhões para clube, já não está batendo com os 638. Erro meu que passou aqui na minha conta quando eu revisei a arte, né? Mas vamos lá. Dessa dívida da recuperação judicial de 638 milhões, 178 milhões são com clubes, porque eu fui procurando um a um lá para achar quem são os clubes, né? E esses aí são os maiores credores do Vasco, né? Benfica, Nantes, Casa Pia e Inter, né? E aí você vê a SAF do Vasco, que era da 777, pagou só 18% das transferências que eles contrataram. Isso está no processo. Ou seja, chegou lá, pagou só um quinto e deixou o resto para sabe-se lá quem pagar depois. E é por isso que essa conta aí vai aumentando. A dívida, por exemplo, o Casa Pia do glorioso Cleiton, que veio, fracassou no Vasco, já voltou para lá e vai ser revendido, e está aí a dívida para o Vasco. E qual é a questão dessa dívida aí do Vasco contra os clubes, com outros clubes, né? Boa parte dessas dívidas, não todos, está nessa CNRD. O Vasco incluiu tudo dentro do processo de recuperação judicial. Normalmente, isso gera um conflito, eu falei com advogados, ali sobre por quê? O cara, quando entra na CNRD, ele espera receber fora de qualquer problema na justiça, porque é um tribunal arbitral que decide ali as dívidas do futebol. O Vasco, e também as dívidas do tribunal da FIFA também, o Vasco botou tudo lá dentro. O Vasco tem uma tese de que, os advogados dele, de que um clube insolvente, os processos na FIFA são suspensos. E aí pode botar todas as dívidas dentro da recuperação judicial e vai ser pago junto com os outros credores. Ele tem de fato, tem um artigo lá no código da FIFA que prevê isso. Mas eu falei com um advogado especialista nesse tema e ele estava me explicando que isso não é certo, é uma questão bem controversa. Ele, inclusive, já defendeu na justiça aqui para tirar dívida do CNRD de clube com clube e conseguiu na justiça. Então, isso vai ser uma decisão, uma coisa controversa. O Vasco vai conseguir, de repente, juntar todas as outras dívidas da recuperação judicial, mas essas aí que estão na CNRD, certamente vai ter uma disputa. Porque qualquer clube que vier questionar, porque o que é? O cara consegue uma decisão lá da FIFA punindo o Vasco e dando transfer ban. E o Vasco vai falar assim, não, mas está pagando aqui, dentro do meu processo, ele vai receber daqui a 5 anos. Aí o cara, não, amigão, eu tenho um negócio para pagar imediatamente aqui. E aí a FIFA vai ter que decidir se ela, tudo bem, você está dentro do processo aqui, vai pagar, ou vai pagar no prazo, aí alongado, ou paga imediatamente, aí o Vasco vai ter que tirar essas ações, essas dívidas aqui de dentro. Não sei se ficou claro aqui, vocês me dizem se a explicação ficou muito confusa, mas tem essa controvérsia, por isso essa dívida com os clubes é a mais complicada do Vasco dentro da recuperação judicial. Então, sábado teremos Vasco e Flamengo no Newton Santos, domingo Fluminense e Volta Redonda no Maracanã.
O que você achou dessa decisão do Vasco de mandar o seu jogo no estádio do Botafogo, hein, Massur? Bom, é muita coisa para... Tem muitas camadas esse assunto, assim. Primeiro, assim, acho que a gente procurei até depois conversar com pessoas do clube para entender um pouco a decisão do Vasco. Assim. Tem muito de uma decisão técnica, há um entendimento de que jogar no Maracanã as 2 partidas é entregar, em tese, o mando de campo do Flamengo ao Flamengo nos 2 jogos, por ser o estádio que o Flamengo mais joga e porque o Vasco entende que todo o envelopamento de estádio, toda a administração, questão do acesso aos vestiários, tudo aquilo dá aos jogadores, e os jogadores teriam sido ouvidos, dá a eles uma sensação de estarem jogando como visitantes, ainda que o Vasco pudesse, por exemplo, colocar os setores mistos à venda para os seus sócios 2 dias antes de colocar a venda para o público geral e tentar assegurar ter uma parcela grande do estádio, uma parcela maior de estádio, mas ainda assim o Vasco entendeu isso. Acho que o aspecto técnico existe, mas também a fala do Marcelo Santana na saída da federação, embora não seja um ponto que o Vasco oficialmente toque, mas ele dá a entender também uma questão de marcar posição política. Né? O Vasco teve durante muito tempo um pleito de fazer jogos no Maracanã, que hoje tem o Flamengo e o Fluminense como vencedores da licitação e como concessionários do estádio. E nem sempre ele obteve a liberação, e é uma maneira de dizer: eu não vou jogar aí quando é conveniente para você, porque eu quero jogar aí sempre que eu puder. O que, na verdade, hoje não é tão simples assim, porque houve uma licitação, o Vasco se envolveu, não atendeu aos pré-requisitos ali apresentados e não ganhou a licitação, então hoje o estádio tem 2 cessionários. Enfim, agora, eu acho também, dá para entender sobre esse aspecto da posição do Vasco, dá para entender que tem havido uma consulta aos jogadores, o que até, de certa forma, surpreende, porque 2 jogadores do Vasco se envolveram no debate sobre grama natural e grama sintética, e o jogo está passando para o Nilton Santos. Eu fico com 2 dúvidas só. Primeiro, me parece uma decisão antieconômica. No cenário que o Vasco, como clube, se encontra, me soa uma decisão antieconômica. Ainda mais ao saber na reunião que, para garantir a segurança do jogo, 2 setores vão ser fechados. A capacidade vai a pouco mais de 35 mil lugares ao todo, o que significa, com gratuidades, com outras questões, possivelmente a gente vai chegar a 30 mil ingressos postos à venda. E os clubes trabalham com entre 15 e 20 mil pessoas indo ao jogo no Nilton Santos. É sábado de carnaval, não é um sábado qualquer no Rio. E a outra questão é que ele comunica algo que eu tenho dúvida do quanto ele é saudável em termos do momento do Vasco. Parece comunicar assim: a nossa única possibilidade de fazer frente desse momento ao rival é se a gente tirá-lo de uma zona de conforto e levar para um outro estádio. Mesmo que esse estádio também não seja uma zona de conforto. Eu acho que essa é a palavra. Né? Mesmo que não seja uma zona de conforto do Vasco, mesmo que o campo, em tese, se você pensar em características de jogo, não há nenhuma garantia que o piso mais rápido não vai beneficiar um Flamengo que também tem essa rapidez. E eu fui olhar, desde que o Nilton Santos começou a ter piso artificial, o Vasco, quando saiu de São Januário em jogos no Rio, jogou 5 vezes no Nilton Santos, jogou 13 no Maracanã. Não é um lugar tão habitual assim também para os jogadores do Vasco, né? Além de ser um piso de característica diferente. Então, eu acho que a decisão é controversa. O Vasco está exercendo um direito, ele tinha o mando, as autoridades liberaram, o regulamento dá a ele esse direito. A gente apenas pode achar que tem algumas questões, a questão econômica e a questão técnica, que para mim me deixam dúvidas se o Vasco fez a melhor escolha. Se fosse para jogar em São Januário, que não é permitido, acho que a questão técnica falaria mais alto, né? Claro, porque aí é um outro ambiente. É o estádio do Vasco, gente. Exato, aí sim seria uma vantagem para o Vasco. Já é o jogo começando. Caso... O jogo já começou. É o Vasco, no meu entendimento, tentando tirar o Flamengo exatamente dessa zona de conforto. Se é conveniente para você, você quer que eu jogue no Maracanã. Se não você começa a fazer as movimentações para que eu jogue lá. Não quero. Eu quero tirar da zona de conforto, eu quero criar algum ruído, eu quero criar algum incômodo. E está conseguindo, porque, obviamente, o Flamengo reclamou e tem o direito também, né? Até porque o Vasco, no ano passado, a palavra não é brigar, né? Tentou jogar no Maracanã algumas vezes e teve essa questão de confusão com o Fluminense, com o Flamengo, que são os times que mandam, né? Que tem a licitação e mandam no Maracanã. E não conseguiu, recentemente mesmo agora, né? Vasco Fluminense foi no Nilton Santos, não no Maracanã, justamente por causa dessa coisa do gramado, que o Flamengo reclamou. Então, assim, é o clássico é assim, gente, é jogo eliminatório, é semifinal de estadual, é um querendo ali tirar o outro do sério para começar a tentar desestabilizar já pensando no jogo.